Olá, bem-vindos, bem-vindas aos Pequenos Incêndios por Toda Parte. Essa conversa mediada pela teoria social, a teoria crítica feminista e a literatura, aos moldes das pesquisas da estudiosa Grada Quilomba. E o episódio racista, que foi o foco da semana, foi o crime de estupro continuado de uma menina entre os 6 e os 10 anos de idade. Depois de muita polêmica, de muita discussão, a gravidez foi interrompida. Mas o que chama a nossa atenção é o comentário vindo de educadores a respeito de uma suposta intimidade, de um relacionamento entre a vítima e o agressor. O que nos faz refletir e pensar como e por que um corpo preto, subalterno, se torna um objeto erótico, sexualizado. Para falar sobre isso, eu convido as pesquisadoras Luciene Pereira e Norma Hamilton. Passo a palavra para Luciene Pereira. Prazer estar com vocês aqui hoje no canal Desnaturalizando o Racismo para falar de um tema tão importante quanto esse. É o lugar mais perigoso do mundo para uma mulher nos nossos dias não é um beco escuro e sem saída. Não é um campo de batalha ou seu local de trabalho. O lugar mais perigoso para as mulheres é a sua própria casa. Então, estamos aqui hoje para poder falar um pouquinho a respeito disso, de como se naturalizou em nossa sociedade a prática do estupro e a prática da violência contra a mulher. Sim. Olá! Nas perspectivas de pesquisadoras brasileiras como Keila Meirelles, a violência estrutural, física, simbólica, de gênero são mais agudas para a população negra brasileira, sobretudo para crianças e adolescentes femininas. Essa população é atingida pela opressão interseccional de gênero, raça e classe. Você já ouviu alguma referência à expressão eu quero a novinha, desejo a novinha, preciso da novinha? Se você nunca ouviu essa expressão novinha, quando terminar esse vídeo, faça uma pesquisa rápida na internet e você vai encontrar uma série de músicas em vários estilos e gêneros que trazem como protagonista uma certa novinha. Não se sabe exatamente qual é a idade dessa menina, mas ela é muito, pela descrição, pode se tratar, inclusive, de uma criança. A diferença e a origem da infância e da criança não é recente. Até meados do século XIX, a infância não existia como ela é hoje. Espaços separados para adultos e para crianças. Conviviam juntos, compartilhando experiências, homens, mulheres e crianças. É a partir da ascensão da família burguesa que o espaço infantil é separado do espaço do adulto. Mas isso em relação às crianças burguesas, porque as crianças escravizadas continuavam no mesmo contexto. Segundo a pesquisadora Kátia Matoso, os colonizadores, os donos de escravos, incentivavam o tráfico de jovens, moças e rapazes em período de reprodução. E dentro dos porões dos navios negreiros, convivendo de uma forma perniciosa, a prática sexual era incentivada, inclusive por meio de estupros. Esses estupros geravam crianças e tinham o objetivo de fazer aumentar o plantel de escravos do senhor de escravos sem que ele pagasse
pelo feto concebido durante a travessia. Essas crianças cresciam e até os seus 5 anos elas tinham liberdade para viver a sua infância. Mas a partir dos 5 anos, 6, 7, 8 anos, elas começavam a trabalhar em pequenos serviços, como separar grãos, cuidar do trigo, auxiliar os escravos mais velhos, as pessoas escravizadas mais velhas nos seus trabalhos. E na descrição dessas funções, havia algumas, no mínimo, curiosas. Eram funções como fazer cafuné no Senhor, abanar o Senhor, fazer com que o Senhor relaxasse. Há descrições, por exemplo, de que o corpo infantil era um corpo dócil, preparado para essas atividades. Então, quando nós ouvimos canções que falam sobre uma certa novinha, que são tocadas em restaurantes, em bares, mas também em eventos sociais, em família, e inclusive dentro de escola, nós conseguimos entender por que, de forma divertida, de forma inocente, a naturalização do corpo da menina, a erotização do corpo da menina se torna algo normal. A tal ponto de uma criança não distinguir o que é um elogio, o que é um assédio, o que é um crime. Sim, excelente recorte, Adelaide. É muito oportuno, né, que a gente relacione essa cultura que temos hoje do estupro no nosso país, na América Latina, com a questão colonial. Certamente a questão colonial e a questão da escravização dos corpos negros contribuiu muito para que hoje o Brasil e a América Latina sejam 2 dos lugares mais perigosos para a vida de meninas em todo o mundo. O Brasil ele é o pior país da América do Sul para ser uma menina. Nesse relatório feito pela ONG Save the Children, em 2016, nosso país, ele aparece em 102º lugar entre 144 nações, como um lugar desfavorável para a vida de crianças do sexo feminino. O levantamento analisa essas oportunidades de desenvolvimento feminino e considera, né, que o casamento infantil, a gravidez na adolescência, a mortalidade materna, a representação das mulheres no parlamento e a conclusão de estudo secundário faz com que sejamos, né, um país pouco propício para a vida das meninas com plena dignidade.